Hierarquia, vinho chique, aristocracia, vinho refinado, premiado. Por que Bordeaux gosta tanto de classificar seus vinhos? 1855, Cru Bourgeois, Saint-Emilion, Cru Classé de Graves. Cru Classé de Graves? Que diabo é isso? É disso que a gente vai falar hoje. Uma classificação que é um pouco menos conhecida, mas bastante importante, com muita história, chateaus muito reputados e peso também aqui dentro de Bordeaux. Então vem comigo, roda a vinheta e simbora para mais um vídeo com muita dose franca nesse canal. Muito bem, se você caiu por aqui de paraquedas, o meu nome é André Viggers, eu sou sommelier, formado aqui em Bordeaux e tenho certificação W73 também. Não só sou formado aqui, como eu moro aqui em Bordeaux também. Então, se você gosta de vinho, deixa aí o seu like, por favor, assiste o canal, se inscreve também, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo conteúdo por aqui, beleza? Aqui a gente fala de vinho, sobre tudo que envolve essa bebida maravilhosa, com foco um pouco mais em Bordeaux e nos vinhos franceses, porque, de novo, eu estou aqui. Então, vamos nessa! Quando se fala em classificação aqui em Bordeaux, quase todo mundo pensa imediatamente em 1855. E isso é normal, porque foi realmente a classificação que virou referência mundial. Quase todo mundo que entende um pouco disso, tá? Mas foi ela que ajudou a construir boa parte do imaginário do prestígio de Bordeaux. Acontece que Bordeaux talvez acabou criando uma espécie de fascínio por classificar. E depois de 55, parece que surgiu uma certa obsessão regional por organizar, hierarquizar, separar, distinguir. E não por acaso, hoje Bordeaux tem 4 sistemas diferentes de classificação. A de 1855, que eu já expliquei aqui no canal, a dos Cru Bourgeois, também já tem vídeo e eu vou deixar ambos aqui na descrição. E tem também de Saint-Emilion, que ainda vai virar vídeo, porque essa merece um pouquinho mais de calma. E a que a gente vai falar aqui hoje, a classificação de Grave, que talvez seja justamente a menos comentada entre elas. E que, curiosamente, nasceu num território que é historicamente central aqui em Bordeaux. Grave não é uma pequena zona isolada, muito pelo contrário. É uma região grande, antiga e muito importante aqui em Bordeaux. E é claro que no fim vai ter a degustação de um Cru Classé de Graves. Fica aí até o final que eu acho que vai ser bem bacana. Antes de falar da classificação, a gente precisa entender Grave. Porque Grave é uma região aqui dentro de Bordeaux. Ela acompanha a margem esquerda ao sul de Bordeaux e o nome já explica bastante. Porque Grave vem de cascalho. Aliás, Grave é a única denominação de origem da França que tem o nome do seu solo, no nome da própria denominação. Solos esses que são o fator determinante dos vinhos da margem esquerda aqui de Bordeaux. Um solo pedregoso, drenante, pobre e que foi trazido historicamente até aqui pelo rio Garonne, vindo lá dos Pirineus, que é uma cadeia de montanhas próximas daqui, onde a França faz divisa com a Espanha. Mas não existe um único solo em Grave. Sempre tem esse cascalho misturado com areia, argila, zonas mais profundas e outras um pouco mais leves. É uma região heterogênea, mas que, muito antes do Médoc ganhar protagonismo de outros vinhos de Bordeaux, ele era o berço da produção dos vinhos de Bordeaux. Inclusive, muitos dos primeiros grandes vinhos conhecidos daqui de Bordeaux saíram daqui, da região de Grave. Uma coisa interessante em Grave é que ele está na margem esquerda, mas muitas vezes o comportamento do vinho não lembra exatamente a margem esquerda clássica, do tipo que as pessoas costumam falar como no Médoc. Aliás, eu explico isso neste vídeo aqui, então dá uma olhada lá, onde eu falo que o Cabernet Sauvignon só é mesmo no norte da denominação aqui toda de Bordeaux, lá no Médoc. Aqui em Graves, que é exatamente onde eu estou, inclusive, onde eu moro, o Cabernet Sauvignon ele funciona muito bem, mas o Merlot também ocupa um espaço bem importante, porque há uma boa dose de argila nos subsolos. Isso cria um equilíbrio que é muito particular. Grave fica no meio do caminho entre margem direita e a esquerda. Mais estruturado que muitos vinhos da margem direita, mas com muito menos rigidez do que os vinhos lá
do Medoc. Inclusive, eu costumo dizer que os Bordeaux mais interessantes para começar são mesmo os de Grave, porque eles costumam agradar bem fácil. São vinhos tranquilos, com uma fruta presente, um tanino normalmente bem integrado, e eles têm sempre uma boa textura, sem aquela dureza que às vezes pode assustar quem está começando. É uma região que conversa bem com muita gente, e uma das que menos sofre com o chamado Bordeaux bashing, que eu explico inclusive o que é esse termo, aqui nesse vídeo também, vai lá conferir, tá bem bacana. Explicado isso, vamos falar então da classificação. Ela nasceu oficialmente em 1953. E aqui é importante entender o contexto. Em 1855 já tinha mostrado o peso enorme que uma classificação podia ter em Bordeaux. Então, ao longo do tempo, outras zonas também vão tentar buscar um certo reconhecimento institucional. No caso de Grave, a ideia era identificar propriedades consideradas referências dentro da região, sem criar níveis internos, sem premier, deuxième, troisième. Aqui, o chateau é simplesmente classificado ou não. Ponto. E na mesma lógica também de 1855, a ideia era classificar e nunca mais mudar. Isso tem um lado que é interessante, mas também tem problemas. Só que eu vou aprofundar isso quando fizer o vídeo sobre a classificação de Saint-Emilion, beleza? Então, tá ligado? Que ainda vai sair. Pois bem, em 1959 essa classificação foi ajustada para incluir formalmente os vinhos brancos também, porque Grave sempre teve uma importância enorme na produção de brancos secos. E isso diferencia bastante um pouco essa classificação, porque ela é a única que contempla os vinhos classificados e não necessariamente o chateau em si. Para dar um exemplo, o Chateau Carbonieux é classificado tanto em branco quanto em tinto, enquanto que o Chateau Smith Solafite, por exemplo, embora tenha um branco que é muito reputado, é classificado somente em tinto. Aliás, os grandes brancos de Bordeaux estão todos em Grave, ok? É a região de predileção desses grandes Bordeaux brancos. Graves é uma classificação sem hierarquia. Isso talvez seja o ponto mais simples de entender. Aqui, realmente, não há uma escalada de prestígio, não tem premier, segundo, terceiro. Só que na prática, o mercado continua diferenciando por conta própria, porque ninguém coloca todos no mesmo peso histórico ou mesmo econômico. Há nomes que são bem mais estabelecidos do que outros. De todo modo, a classificação é extremamente restrita, são apenas 16 vinhos, mas já te digo aí quais são os mais reputados. Chateau Haut-Brion, Chateau La Mission Haut-Brion, Chateau Aubailly, Chateau Pape Clément, Chateau Smith Solafite e Domaine de Chevalier. Todos os crus classés são muito qualitativos, ok? É uma lista que é bem seleta mesmo, só que esses que eu citei, eles têm um brilho mais forte, digamos assim, nessa constelação. Olha, aqui vem uma virada que é bem interessante. Porque em 1987, com um papel decisivo de uma família que é bastante importante aqui em Bordeaux, os Lurton, encabeçado então por André Lurton, meu xará, ele constatou o seguinte: todos os crus classés de Grave eles estavam concentrados numa parte mais ao norte dessa região de Grave. E, historicamente, essa parte constituía uma zona mais homogênea. Então, para ele, fazia sentido separá-la como uma denominação própria. E o resultado nasce a denominação de origem Pessac-Léognan. Hoje, todos os crus classés de Grave não estão mais na denominação de Grave, e sim na denominação de Pessac-Léognan. Entretanto, eles continuam oficialmente sendo crus classés de Grave. E é isso que você vê no rótulo, ó. Grand Cru Classé de Grave e Pessac-Léognan na denominação de origem. Parabéns aos envolvidos, né? Porque isso aqui dá uma tela de uma confundida na galera. Isso tudo faz com que seja impossível falar de Grave sem falar de Pessac-Léognan também, e vice-versa. Um resultado direto dessa separação foi que Pessac-Léognan acabou enfraquecendo a região de Grave de um modo geral. Ainda que de fato se trata de um terroir mais homogêneo. Mas para alguns, essa fissura foi algo que não foi uma coisa muito boa para a região de Grave como um todo e toda a sua história com Bordeaux. Agora, essa classificação também criou um certo caso único aqui em Bordeaux, que é o Chateau Haut-Brion, que já é um Premier Grand Cru Classé de 1855. Ele está nessa classificação porque a sua reputação era tão grande que ele acabou sendo incluído junto com esses grandes do Medoc. Não tinha como deixar ele fora.
E foi exatamente pelo mesmo motivo que ele também foi classificado em grave. Era tanta reputação, e ainda é, que não faria sentido não classificá-lo. Quase que por assimilação como um Grand Cru Classé de grave. Até porque ele está em grave, tá? É a região onde ele pertence mesmo. Então, curiosamente, ele é o único chateau oficialmente presente em duas classificações diferentes de Bordeaux. 1855 como Premier Grand Cru Classé e Grand Cru Classé de Graves também. Mas você pode ver aqui no rótulo que o Chateau, obviamente, prefere utilizar a menção Premier Grand Cru Classé, fazendo menção a 1855. A classificação que segue sendo mais prestigiada é mesmo a de 1855. E você pode ver aqui também no contrarótulo que aqui, denominação de origem Pessac-Léonien. Mas antes da criação dela, era ainda denominação de origem Grave. Bom, e ainda que seja uma classificação que, assim como a de 1855, é imutável, ela foi estabelecida de maneira séria, porque não há relatos de muitas coisas esquisitas no estabelecimento dela, não tem judicialização, não tem nada. No fundo, a classificação de Grave ajuda a entender algumas coisas importantes sobre Bordeaux. E depois de 55, Bordeaux aprendeu muito sobre o peso simbólico que uma classificação tem. E algumas regiões tentaram, cada uma à sua maneira, construir também os seus próprios mecanismos de reconhecimento. Algumas deram certo, outras vivem polêmicas até hoje, mas todas contam um pouco dessa necessidade bordalesa de organizar certo prestígio. E Grave entra nisso de forma bastante clara. Honestamente, é uma classificação sem exagero, sem muito teatro. As propriedades realmente entregam qualidade na taça, mas longe de terem também o prestígio que talvez imaginassem um dia alcançar. Você raramente vê alguém comprando um vinho porque é um Cru Classé de Grave. Na prática, o nome do Chateau ainda pesa mais que a classificação em si. E sem dúvidas, Pessac-Léonien tem uma reputação hoje que é bem mais importante que a de Grave por causa de todo esse processo. Agora, essa é uma deliciosa história, né? Mais uma daquelas desse quebra-cabeça chamado Bordeaux, que eu acho fascinante poder contar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mas o vídeo ainda não acabou, porque nós vamos degustar, claro, um Grand Cru Classé de Grave aqui de Bordeaux. Vamos nessa? Então vamos lá, vamos degustar um Cru Classé de Grave. Não vai ser o Chateaubriand, tá? Esse aqui é 2023, inclusive é o ano de nascimento do meu filho. Esta garrafa aqui está guardada até que ele possa beber e ganhar esta garrafa para que possamos beber junto. Então isso aqui vai ficar na minha adega ainda há bastante tempo. Mas a gente vai degustar aqui uma propriedade que eu gosto bastante, que é o Chateau Buscot, um Cru Classé de Grave. E um dos raros casos também de classificado em tinto e em branco. É uma propriedade pequena, inclusive é uma propriedade que pertence à família Lurton, é Sophie Lurton, uma das filhas do André Lurton. Inclusive os Lurton, eles são proprietários de várias propriedades importantes em Pessac-Léonien. Eu acho que esse vinho aqui não vende no Brasil, tá? Inclusive é um chateau maravilhoso, muita gente que quando vem aqui me visitar, eu gosto de passar só lá na frente, porque é um chateau bem lindo. E é um vinho muito interessante, tá? É um vinho que eu sempre gosto bastante. Pessac-Léonien, daqueles bem clássicos, um belo balanço entre Merlot, Cabernet Sauvignon e um dos poucos casos também que tem Malbec no blend. Esse aqui, por exemplo, é 55% Merlot, 38% Cabernet Sauvignon e 7% de Malbec. É um vinho que é trabalhado à sua maneira clássica de Bordeaux, passa por barrica, evidentemente, são 18 meses. Não é uma quantidade muito expressiva de barrica nova, são 40% de barrica nova, então eu espero que isso tudo esteja muito bem integrado. E eu sei que eles fazem uma vinificação também que não é tanto de extração, é o estilo Pessac-Léonien. É um vinho que, como eu disse no vídeo, é uma bela porta de entrada para Bordeaux um pouco mais estruturados, mas que conservam um excelente equilíbrio. Esse aqui é 2018, é um ano bastante interessante aqui em Bordeaux. Particularmente, tenho sempre algumas ressalvas, porque 2018 foi um ano bem quente. Então, muita gente considera um grande ano, muita gente considera um pouco demais. Eu tenho um pouco dessa impressão, geralmente, quando eu abro 2018. Eu sempre acho que eles precisam de mais tempo, porque eu acho que tudo foi um pouco meio muito.
Mas fato que tá tudo aqui no 2018 para aguentar bastante tempo envelhecendo. Se você quiser saber mais, inclusive, sobre as colheitas de Bordeaux, eu tenho um material lá na loja Dose Franca, vou deixar aqui link na descrição, onde eu explico as safras de Bordeaux desde 1982 até 2025. Bem interessante, material que eu fiz lá com muito carinho, o valor é ridículo, por tanto de informações que vocês têm lá. E são informações baseadas na minha opinião de quem está aqui dentro, quem fala com essas pessoas, quem fala com quem faz vinho aqui de Bordeaux o tempo todo. Então o que está lá é realmente coisa bem interessante se você quer saber sobre colheitas de Bordeaux. Beleza? Vamos provar esse cara? Vamos nessa? Bom, vamos dar uma olhada. Ó, cor escura, né? Bem denso vinho. Clássico, como a gente gosta. Bastante cor. Muito compatível com 2018. É uma safra que deu bastante coloração para os vinhos. As uvas estavam bastante concentradas, tinha muita componente fenólico, muito componente de cor. E 2018 também tem a tendência, ou seja, como foi um ano bem quente, principalmente assim no final da colheita, teve um sol forte, inclusive a colheita foi feita sobre sol bastante forte aqui em Bordeaux, foi até meio complicado para as equipes. Para quem não sabe, a imensa maioria das colheitas aqui em Bordeaux ainda são feitas à mão, principalmente nessas propriedades aqui mais reputadas. Não é um trabalho muito fácil, tá? Você está lá com 38, 39 graus no rosto, fazendo colheita. Então a gente tem, em geral, um perfil de uma fruta um pouco mais madura, um pouco mais compotada, um pouquinho mais puxando para, não diria doce, mas um pouco mais daquilo que a gente está acostumado com mais equilíbrio em Bordeaux. Justamente essa é um pouco a minha, não é crítica, é mais o meu gosto pessoal quando eu tô na frente de Bordeaux 2018, eu geralmente tendo a achar eles um pouco sobremaduros. Vamos ver como é que tá no nariz os aromas? Tá bem bonito. Olha, quando a gente cheira um Bordeaux bem feito, são bonitos esses vinhos, tá? Aqui eu acho, eu até fiz um vídeo faz pouco agora sobre o Bordeaux Bashing, etc. Infelizmente, eu acho que as pessoas se acostumaram com uma Bordeaux que buscava muito botar madeira, etc. Aquele vinho muito barato, aquele vinho que é feito massivo. Só que delicadeza, sabe? Quando a gente pega um vinho, tem um trabalho de madeira, tá muito claro, dá pra ver aqui. Só que é um nariz assim, limpo. Tem fruta, diria até que a gente tá bem no cassis, assim. Um pouco de amora também, mas que volta sempre também um lado assim um pouquinho vegetal. Tem o Cabernet, que eu acho que dá uma refrescada. E rola aquela especiaria que vem da barrica, tá tudo muito bem equilibrado. Tá bem bonito esse nariz. Honestamente, eu quando abro um Bordeaux e me deparo assim com essa aromática, quando a gente sente que é bem feito, parece que tá tudo onde tem que estar. Bem legal mesmo. Mas vamos provar aqui comigo? Tô positivamente surpreso. Acho que ele tá delicioso agora. Pode até mudar um pouco a minha concepção de 2018, que eu acho que ele tá bem elegante esse vinho. Ele tem um pouco mais de matéria, um pouco mais de matéria e estrutura, que de novo tá condizente com essa safra, mas tá muito delicado, tá bem redondo, os taninos estão super bem conectados. Eu até nem gosto de falar muito assim de cada uma coisa específica, tanino, acidez, etc. Eu gosto sim de enxergar isso como um todo. E o vinho como um todo tá redondíssimo, tá? Uma delícia esse vinho. Tudo tá meio que onde tinha que estar. É muito bem metrizado. Se eu tivesse que dizer assim uma palavra sobre esse vinho tecnicamente ele é muito bem pensado, ele tá muito bem feito. Parece que o Vigneron metriza muito bem aquilo que ele queria fazer. Sinceramente, é bonito de ver isso. Bordeaux, quando é bem feito, é muito bom. Eu diria para vocês que eu acho que ele tá muito fiel ao que é um cru classé de Grave. Vocês vão, com certeza, gostar bastante, não tenho dúvida. Principalmente por causa da denominação de Pessac Léognan e do estilo que é feito lá, e também do estilo que a gente pode aí estender para Grave em geral. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo, que tenham aprendido aí alguma coisa. Por favor, deixe o seu like. Se inscreve no canal, ajuda demais quem nos fala aqui a continuar produzindo conteúdo por aqui. Até o próximo vídeo. Santé!